do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Hoje, quarta-feira, feriado aqui em Petrópolis, para você que nos assiste. Sejam muito bem-vindos. Olá, Jorge. Olá para você que está em casa, ainda está na cama, já saiu para trabalhar em outros municípios ou vai trabalhar no feriado aqui em Petrópolis, como nós estamos trabalhando hoje. Sejam todos bem-vindos. Começamos o nosso telejornal com muita notícia para você. Lembrando que você também pode participar do nosso jornal, mandando sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia. Nossos canais são nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e também tem o nosso WhatsApp super fácil que você já decorou, né? 24, que é o DDD 993234567. E tem também as nossas redes sociais para você acompanhar a programação da TVC, a TV do Correio da Manhã, ao vivo. E claro, por lá você também pode mandar a sua mensagem e participar aqui conosco, pelo nosso jornal, né? Tá aí na sua tela, TV Correio da Manhã, nosso Facebook, nosso YouTube TVC16 e o nosso Instagram TV Correio da Manhã RJ. Entra lá, acompanhe-nos ao vivo e mande a sua mensagem para participar com a gente. Ou seja, na tela da sua TV ou na palma da sua mão, né? Exatamente. Olhem só, gente, o dia hoje em Petrópolis amanheceu com céu claro e sem nuvens. Essas são imagens feitas, hoje estava bem cedinho, né? Não tinha nem amanhecido, né? Mas amanheceu assim o dia bonito, sem nuvens, o céu claro. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 29 de junho, feriado em Petrópolis, que marca a chegada dos colonos alemães à cidade. Saiba o que muda na prova de vida do INSS. Governo destina mais de 5 milhões para obras de saneamento em 9 estados. Governador Cláudio Castro inaugura campo de futebol em Anchieta. Prefeitura de Petrópolis abre inscrições para a 30ª edição dos Jogos Estudantis Municipais. Pedra da Ermitage, uma trilha para conhecer em Teresópolis. Estado do Rio de Janeiro vai ser representado em certificação profissional realizada na Coreia do Sul. E mais, SEI é inaugurado em Itaipava e vai atender 62 crianças. Agora no Correio da Manhã na TV. Começamos a edição, como sempre, com as notícias do nosso jornal impresso, Correio da Manhã. Nossa versão digital também você encontra no nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br, ou você pode ir agora até as bancas comprar o nosso jornal. Vamos ao destaque da primeira página. Começamos com a seguinte manchete, já é oficial. Cláudio Castro terá Washington Reis como vice. Esse é o destaque da página 3 da coluna do Cláudio Magnavita. Logo abaixo ali, na página 3 também, como destaque, MDB fecha acordo com PL e indica o candidato a vice-governador do Rio. Ainda falando sobre esse assunto, destaque da coluna Magnavita. Temos o destaque da página 6, cariocas em baixa com a dose de reforço, idosos estão em alta. Na página 4, mortes violentas caem 6% no país, é o destaque da página 4, falando sobre o Anuário Brasileiro de Segurança Pública que foi divulgado ontem, vários dados sobre a segurança pública no país e também feminicídio, entre outros assuntos. E logo ali do lado, segurança presente chega a 42 bases, né? Segundo o governo do estado, agentes estão em mais de 20 municípios da região metropolitana, Baixada Fluminense e interior do estado. A operação já conduziu 43 mil pessoas às delegacias. Ainda na página 4, estados contra a nova lei do ICMS. A novela continua, Nossa, viu? Meu Deus, contra a lei. Pois meu Deus do céu. E na página 6, outro destaque, aumento menor nas tarifas de energia. Na página 7, no nosso internacional, Ucrânia em busca de sobreviventes. Também destaque bem grande aí sobre a guerra no leste europeu.
E no nosso jornal de hoje ainda temos os destaques do esporte e do segundo caderno. Exato. Vamos à página 2, nossa página de opinião, com a leitura do nosso editorial pela Nana Grassi. Segurança pública é prioridade no Rio. O resultado da queda dos índices de criminalidade, em especial de homicídios dolosos em maio, sendo os menores dos últimos 31 anos, apenas reforça o investimento e a preocupação da gestão Cláudio Castro em dar mais segurança para a população fluminense, principalmente no direito de ir e vir do cidadão. O Rio, durante anos, ficou muito defasado nesta área e, desde a entrada de Castro no governo, a segurança pública vem tendo uma melhora significativa, com 2022 obtendo bons índices de redução de crimes. Segundo os dados do Instituto de Segurança Pública, com base nos registros de ocorrência nas delegacias de todo o estado, o número de homicídios dolosos até o momento no Rio está em 1.248 vítimas, uma queda de 17% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já em letalidade violenta, homicídio doloso, roubo seguido de morte, lesão corporal seguida de morte e morte por intervenção de agente do Estado, está em 1.830 vítimas, uma redução de 20%. Este último, por sinal, já pode ter efeito do uso das câmeras portáteis nos uniformes de alguns agentes. Além dos crimes contra a vida, deve-se também levar em consideração a redução dos roubos de cargas e veículos. Em relação ao furto de cargas até agora, 1.651 casos, 13% a menos do que o computado no mesmo período de 2021, foram registrados. Já os de rua, 25.457, é uma baixa de 15%, e os de carros, 9.825 casos, uma queda de 10%. Outro fator que mostra esse bom índice são os programas Bairro Seguro e Segurança Presente, de política de proximidade, fazendo com que o cidadão tenha um contato iminente com os agentes, propiciando uma melhora nas manchas criminais nos bairros da capital e dos municípios do interior. Sendo assim, a gestão Cláudio Castro mostra que segurança pública é um ponto de prioridade no seu governo, para deixar a população fluminense mais tranquila ao andar pelas ruas e avenidas do estado, além de deixar o policial em uma posição de ter gosto pela profissão e pelo seu dever de agente público. Vamos agora à página 3 com destaques da coluna do Magna Vita. Vamos começar, como sempre, né? Aquela primeira nota zum, né? Apesar da Covid, o senador Carlos Portinho está se desdobrando para derrubar a CPI do MEC. Quando sente que não está sendo convincente, ameaça ir pessoalmente ao encontro do colega, arrancando risos do interlocutor. Primeira grande missão como líder do governo vai ser exitosa, articulação total com o senador Flávio Bolsonaro. Na foto em destaque é a nossa chamada de capa. Conforme anunciado em primeira mão pela coluna Magna Vita, foi confirmada a união do MDB e PL na disputa pelo governo do Rio. Na foto, Gutenberg Reis, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, Romário, Washington Reis, Cláudio Castro, senador Flávio Bolsonaro, Baleia Rossi, presidente do MDB, Altineu Cortes, e Rosenberg Reis. Então, tá aí o anúncio do agora ex-prefeito, né, Washington Reis, como vice do Cláudio Castro na chapa para a disputa do governo do Rio de Janeiro. Vamos então ao pinga-fogo da coluna do Cláudio Magna Vita. Começamos com a leitura do primeiro pinga-fogo, líder. O deputado estadual teve o apoio do presidente da LERJ, André Ceciliano, para assumir a liderança do governo na Assembleia Estadual. O seu trabalho para a ida de Márcio Pacheco para o TCE o habilitou para a missão, o que gerou alívio para vários colegas que estão preocupados com a reeleição e não queriam a espinhosa missão. Tem uma outra nota referente aqui à cidade de Petrópolis, né? Araras. Pode botar a foto da coluna, é uma notinha lá embaixo, por favor. O projeto de lei de autoria de Carlos Mink, do PSB, também teve seu texto revalidado pelos deputados com a derrubada do veto do governo. A medida cria o Monumento Natural Estadual da Serra da Maria Comprida, em Petrópolis, na região serrana do Rio. A unidade de conservação compreende uma porção da Serra das Araras, sendo composta
composta por montanhas e picos com amplos afloramentos rochosos, córregos e cachoeiras com águas límpidas, campos de altitude e remanescentes da Mata Atlântica, Outra nota berlinda, a Supervia terá que explicar à Alerj quais as medidas que estão sendo tomadas para melhorar o fornecimento dos serviços dos outros ramais, já que a concessionária anunciou que em julho retornarão as composições Deodoro, Parador e Santa Cruz Expresso. O requerimento de informação protocolado pelo deputado Wellington José, do Podemos, no dia seguinte ao anúncio, visa evitar que um ramal volte a funcionar bem em detrimento de outro. E a desconfiança do parlamentar tem fundamento. Segundo o PROCON, mais de 800 viagens foram suspensas pela concessionária em 2021, prejudicando a vida de milhões de usuários. É um absurdo, a né? Supervia no Rio tá difícil, hein, para o trabalhador lá. Vamos à página 4, política, vamos ver os destaques. Estados acionam o Supremo sobre ICMS. Governadores pedem liminar para suspensão da lei. Olha só. E a gente imaginando, né, redução do preço ajuda aí no bolso do brasileiro. Pois é. E tem estado que não aplicou ainda a nova lei, né, do ICMS e já teve redução. Imagina como a nova lei vai reduzir um pouco mais. Aliás, tem até um estudo, uma projeção do Ministério de Minas e Energia que a gasolina pode chegar abaixo de R$6 se todos os estados aderirem, né? Por força de lei, tem que ser, mas a gente tem que torcer para que isso aconteça. Vamos ficar de olho aí, fique de olho no seu governador, né? Exatamente. Na foto ali, né, mandatórias se dizem preocupados com a arrecadação. Os governadores ficam preocupados com a arrecadação de estado, né, do ICMS, que é a maior arrecadação de qualquer estado, esse imposto. Vamos aguardar, porque a novela ainda vai seguir aí, já que eles entram com ação no Supremo. Vai demorar isso ainda. Ainda na página de política temos outras notícias, né? Bolsonaro fala sobre zerar pedágio a motociclistas e divergências sobre ensino. Vamos agora à nossa página nacional. Violência em queda no país. Mortes violentas caem 6% no Brasil em 2021, aponta anuário. O registro de mortes violentas internacionais em 2021 caiu 6,5% no Brasil, apontou ontem, né, dia 28, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, documento divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. As mortes violentas intencionais consideram tanto os homicídios dolosos quanto os latrocínios, as mortes decorrentes de intervenções policiais e as lesões corporais seguidas de morte. Na página 5, Estado do Rio, o Hospital de Nova Iguaçu ganha nova ala pediátrica. Governo pretende ainda ampliar UTI adulta do Dr. Ricardo Cruz, que é o hospital em foto aí. O objetivo é de que a unidade vire ponto de referência na Baixada Fluminense. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, passará a ter 50 leitos de pediatria a partir do dia 1º de julho. 30 de enfermaria e 20 leitos de UTI. Os dados da matéria, se você quiser saber mais, entra lá no nosso site para conferir tudo na íntegra ou vá até as bancas comprar o nosso jornal. Outros dois destaques: Resende desenvolve projeto socioeducacional e Teresópolis recebe equipe técnica contra desastres, né? Assim como Petrópolis, Teresópolis também é uma região cidade sensível também a desastres. Então é importante essa notícia. Agora, página 6, Rio de Janeiro, União pela Segurança Turística. Trade e agentes públicos debatem programa para Copacabana. A Secretaria de Estado de Turismo, a Setur RJ e a Turis Rio realizaram a primeira reunião do Conselho Estadual de Segurança Turística, com Setur, no Centro Integrado de Comando e Controle na Cidade Nova. Na pauta, autoridades e representantes do trade turístico
discutiram a criação de um programa de segurança para a Orla de Copacabana, um dos principais cartões postais do Rio. Ainda nessa página temos outras duas notícias, importantes. O Rio cria quase 80 mil vagas de trabalho no ano e os cariocas estão em baixa com as doses de reforço. Em economia, lei obriga desconto na luz. Devolução de imposto cobrado virá em reajuste nas contas. Olha só. Achou que ia ter um descontinho? Mas não, né? Reajuste médio nas tarifas será de 12%, diz a ANEEL. Então, gente, vamos preparar o bolso porque vai aumentar um pouquinho a luz de novo. E mais de 200 mil novos empregos. Então, notícias boas aí, Então, o Brasil registrou mais de 200 mil novos empregos e o Rio aí quase 80 mil novos empregos, No jornal de hoje ainda temos também os destaques do esporte internacional, temos também uma página especial, a página 8, aposentados do INSS vão receber 1,6 bilhão de reais na justiça, os valores vão pagar segurados que ganharam ações de até 72 mil reais, olha só. Então, se você foi uma dessas pessoas, corre lá para ver como está a sua situação. E também tem os destaques aí do segundo caderno. Exato. Lembrando, gente, que você pode receber a versão digital do Correio da Manhã se cadastrando no nosso site, jornalcorreidamanhã.com.br. Você também pode ir até as bancas agora comprar a nossa versão impressa para você ler no conforto da sua casa, do seu escritório, indo para o trabalho, em qualquer lugar agora, ou também no seu tablet, celular. Esses foram os destaques do Correio da Manhã na TV de hoje. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o governo federal destina mais de 5 milhões de reais para obras de saneamento em 9 estados brasileiros. E olha, você vai ver também que o governador Cláudio Castro inaugurou o campo de futebol em Anchieta. O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga. Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Estamos de volta. Uma das obrigações mais recorrentes para aposentados e pensionistas mudou neste mês. Desde o dia 2 de junho, a prova de vida para os segurados do INSS deixou de ser presencial e passou a se basear no cruzamento de outras bases de dados do governo federal. As regras foram alteradas por portaria publicada no Diário Oficial da União. A principal novidade foi a inversão da lógica de comprovação. Em vez de o aposentado ou pensionista provar que está vivo, caberá ao INSS certificar-se de que o segurado não morreu. Antes, o segurado precisava ir a uma agência bancária uma vez ao ano para fazer essa prova de vida. Agora, a ida ao banco será opcional e usada apenas como último recurso. Segurados com biometria facial
especial registrada no Departamento Nacional de Trânsito ou no Superior Tribunal Eleitoral podiam fazer a prova de vida digital no aplicativo Meu INSS. Idosos a partir de 80 anos ou pessoas com dificuldade de locomoção podiam pedir vista em domicílio, agendando horário pelo telefone 135 ou pelo app Meu INSS. O INSS terá acesso a dados como votação em eleições, vacinação, consultas pelo SUS, renovação de documentos ou passaporte. Caso não haja registro de movimento nesse período, o próprio órgão fará outras formas de comprovação de vidas a serem definidas no futuro. O mês de aniversário do segurado, como data para a prova de vida, não mudou. As novas regras valem para todos os que fazem aniversário após o dia 2 de fevereiro, data da publicação da portaria. Atualmente, cerca de 35 milhões de aposentados e pensionistas precisam provar todos os anos que estão vivos, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência. Até que enfim, né, Jorge? Demorou, né, para tomar essa decisão. Né? A gente comentava aqui, tem cruzamento de dados para diversas outras situações. O Leão está aí para pegar um pouquinho do seu dinheiro, cruza dados. Dados bancários, dados de cartórios, isso, né? Exatamente. E o INSS para pagar, né? Não faz esse cruzamento. Até que enfim, né? O sistema tem que ser integrado do governo, eles têm que se conversar ali, né? Todas as instituições ali para saber o que o cidadão tem direito, o que não tem também é importante, quem deve, quem não deve. Esse cruzamento é importante, sim. E até para diminuir o número de fraudes, claro, né? Com certeza. Óbvio. Tomara, né, que diminua, né? Isso aí também tem que ser um ponto bem analisado lá pelo INSS. Continuando aqui, o governo federal vai repassar mais de 5 milhões de reais para a continuidade de obras de saneamento básico em 9 estados. Nós falamos isso ontem dentro do jornal, né? Hoje a gente traz um material completo. Serão beneficiados municípios da Bahia, Goiás, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rondônia, Rio Grande do Sul, Sergipe e Roraima. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, o maior repasse de mais de 2 milhões e 200 mil reais será destinado a Rorainópolis, em Roraima. Os recursos vão ser usados na implantação do sistema de esgotamento sanitário do município. Na região norte, as cidades beneficiadas serão Vilhena, em Rondônia, para ampliação e readequação do sistema de abastecimento de água e implantação do sistema no perímetro urbano, e Ananindeua, no Pará, para ampliação do bairro Águas Lindas. No nordeste, o município de Camaçari, na Bahia, receberá verba para ampliação do sistema de esgotamento sanitário em Arembepe. Olinda, em Pernambuco, vai poder ampliar a bacia do Jangá. E a cidade de Lagarto, em Sergipe, fará a ampliação do sistema integrado de abastecimento de água da adutora do Piauitinga. Outros municípios beneficiados foram no sudeste, Viçosa, em Minas Gerais, no centro-oeste, Águas Lindas, de Goiás, e na região sul, o município de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Segundo o governo, este ano já foram repassados mais de 197 milhões de reais para a continuidade de empreendimentos de saneamento básico por todo o país. E o governador Cláudio Castro inaugurou no último domingo um campo de futebol no bairro de Anchieta, na zona norte da cidade do Rio. O espaço faz parte do Programa Estadual de Incentivo ao Esporte, Jogando Junto. O novo espaço é o primeiro de cerca de 70 campos que vão ser entregues pelo governo do estado à população, por meio do Programa Estadual de Incentivo ao Esporte, Jogando Junto. O programa visa estimular a prática esportiva com a utilização de recursos previstos na Lei Pelé. Hoje, aqui, é mais que um lançamento de um campo. É o lançamento de um projeto. A inauguração do campo de Mariópolis e Anchieta contou com a parceria da Light por meio de incentivos previstos em lei. Para abrir o campo, o presidente da concessionária bateu um pênalti simbólico, tendo o governador Cláudio Castro como goleiro, que tirou a bola com o pé, arrancando gritos da torcida. Com o campo inaugurado, as crianças da comunidade entraram para brincar. Participaram do evento o secretário de Estado de Esporte e Lazer, Alessandro Carracena, e o presidente da concessionária Enel, Raimundo Nonato Alencar de Castro. Eu conversei com o Nonato, eu falei assim, Nonato, a gente precisa deixar uma marca nas comunidades que as coisas voltaram a acontecer. E aí veio a ideia de reformar 70 campos de futebol, todos dentro de comunidade, para que a gente possa retomar o esporte como inclusão e também o esporte como fim de semana das pessoas, como as pessoas poderem ter um local para executar a sua atividade física, para se divertir, para estar com os amigos. Nada melhor que o futebol.
Sempre. E você vai ver depois do intervalo que técnicos, engenheiros do governo do estado e representantes da Secretaria de Obras de Petrópolis estiveram mais uma vez na Rua do Túnel, no Quissamã, realizando uma vistoria técnica, né? Aquela outra história, novela, né? aqui, né? Pois é, mais uma vistoria técnica e até agora Vamos nada. ver se agora sai, né? E você vai ver também que o que abre e fica fechado em Petrópolis por conta do feriado de hoje. Voltamos já. Olá, amigo e amiga. Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Voltamos. A gente começa esse bloco falando de esporte. A pandemia suspendeu diversos projetos realizados no município de Petrópolis, como, por exemplo, os Jogos Estudantis Municipais. Neste ano, a Prefeitura da cidade decidiu retomar com mais uma edição. As inscrições começarão nesta segunda-feira e devem ser realizadas online. Futsal, handebol, vôlei e basquete. Estas são algumas das modalidades que estão disponíveis na 30ª edição dos Jogos Estudantis Municipais. O evento, que ficou 2 anos suspenso em decorrência do coronavírus, retorna com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento de crianças e adolescentes através do esporte e a educação. Pelas ruas, a opinião é a mesma. O esporte é uma forma de educar. Educa, né? Mantém as crianças ocupadas, tira dos vícios, das drogas, ocupa a mente deles. Tira principalmente o vício maior, que é o tal do celular, né? Em vez da criança estar aí falando palavrão, fumando alguma coisa, vai e faz um esporte, que é a melhor coisa que tem. O meu neto, por exemplo, ele joga futebol no colégio, aí eu acho muito importante. Outras modalidades que vão estar presentes na competição é o atletismo, xadrez, tênis de mesa e futebol de campo. Todos os esportes vão estar abertos para o Sub-13 e Sub-15. As inscrições para o GEM são feitas pelas escolas da rede municipal de forma online e podem ser feitas até o dia 5 de julho. Vários esportes como futebol, karatê, jiu-jitsu deveria ter nas escolas públicas. A criança desenvolve mais, né? E é muito bom. Tem vários esportes aí, né? A gente vê vários profissionais. Acredito que sim, seja uma forma de educar. O edital do Correio da Manhã desta terça-feira falava sobre as áreas verdes se transformarem em atrativos turísticos de longo prazo pelo país. Mas a cidade de Teresópolis, que detém o título de capital nacional do montanhismo, possui 3 unidades de conservação e belezas que fazem de fazer inveja a qualquer região. Essas mesmas áreas e parques são fundamentais para garantir a boa qualidade de vida para a população, mas não se pode deixar de lado a importância delas para a ascensão deste tipo de turismo. A 1.495 metros de altitude, da Hermitage se avista uma zona urbana cada vez mais ocupada, densa, pressionando os morros e montanhas no entorno, que muito provavelmente teriam outro destino, não fossem as áreas de preservação. Já na metade da trilha se tem a vista mais impactante de todas.
Teresópolis, com a Serra dos Órgãos ao fundo, do Escalavrado até a Pedra do Papudo, sem esquecer mais à direita, na divisa do município com Petrópolis, de Pilatos, Tapera e Sentis. A Hermitage está na área do Parque Estadual dos Três Picos e a partir dela se avista a Pedra da Tartaruga, Camelo e Arrieiro. A trilha é bem curta, com menos de 2 quilômetros até o topo, porém 40% do trajeto possui pontos íngremes. O acesso é feito pelo final da rua 6 de Julho, na Quinta Lebrão, nas proximidades do sítio Montanhas. E nesta quarta-feira, feriado do Dia do Colono em Petrópolis, e por isso alguns serviços vão ter o funcionamento alterado. Vejam só. Neste feriado do Dia do Colono em Petrópolis, o funcionamento de alguns serviços vai ser alterado. Os mercados vão estar abertos e o comércio vai funcionar normalmente. Para quem precisa retirar alguma mercadoria, as agências dos Correios do Bingen e da Coronel Veiga vão funcionar normalmente. Já os bancos vão estar fechados. As unidades do Detran e a Receita Federal também não vão abrir. O Palácio Quitandinha vai funcionar normalmente das 9h30 da manhã até as 5 horas da tarde. Mas para as visitas guiadas, o funcionamento vai ser de 10 horas da manhã até as 4h30 da tarde. Para quem quer aproveitar o feriado na cidade, o Museu de Cera vai estar com promoção para moradores de Petrópolis, mediante a apresentação do comprovante de residência. Ele fica aberto das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde. O Museu Imperial vai funcionar de 10 horas da manhã às 6 horas da tarde, com fechamento da bilheteria às 5. Os serviços de emergência, como UPAs e hospitais, vão ser mantidos para atendimentos. Nas ruas, os petropolitanos contam a expectativa para o feriadão. Eu acho que eu vou ficar em casa descansando. Trabalhar como sempre. Aí vamos ficar em casa comendo uma pipoquinha e assistindo um filmezinho. Vou ficar em casa, né? Então tem de tudo, né? O pessoal que vai trabalhar como a gente, o pessoal que vai descansar como a gente depois de sair daqui. O pessoal quer ligar a TV, ver uma Netflix hoje, exatamente, né? Ou passear um pouquinho, porque o dia tá bonito, né? E olhem só, gente, em Teresópolis, a SEDAI vai interromper o abastecimento de água. Quem traz as informações pra gente é o nosso repórter Richard Stolzenburg. Richard, a partir de que horas vai ser essa interrupção no dia de hoje? Bom, a suspensão, então, desse fornecimento de água vai ser na estação de tratamento de água de Rio Preto, em Teresópolis. Ela vai ficar suspensa de 1 da tarde até as 5 horas da tarde por conta de uma manutenção da concessionária Enel na rede elétrica da estação de tratamento de água. A princípio, de acordo com a concessionária, os imóveis da região não vão ser afetados por desabastecimento. No entanto, logicamente, as pessoas recomendam, a concessionária recomenda que as pessoas economizem água durante esse período. O fornecimento de água para as casas, para as residências, vai ser normalizado num prazo de até 24 horas, mas que assim que o serviço for terminado, haverá então novamente essa distribuição de água para as casas, logo em seguida após o término, ou seja, após 5 horas da tarde. No entanto, a concessionária também deixou o número da SEDAI para caso alguma pessoa precise do caminhão-pipa. O telefone é o seguinte, 0800 282 1195. Eu vou repetir, 0800 282 1195. O prazo é pequeno ali, 4 horas sem esse fornecimento de água, mas é importante economizar, né, Roberto? Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard, pelas informações. E olhem só, nessa segunda-feira, técnicos e engenheiros do governo do estado e representantes da Secretaria Municipal de Obras estiveram mais uma vez na Rua do Túnel realizando uma vistoria técnica junto da empresa responsável pelo levantamento do projeto das obras emergenciais a serem realizadas na via. A previsão é de que as obras comecem já neste mês de julho. Em uma nova vistoria técnica realizada na Rua Francisco Scali, conhecida como Rua do Túnel, representantes do governo do estado informaram que vão iniciar, a partir desta terça-feira, o trabalho de prospecção para as obras emergenciais do túnel extravasor do Rio Palatinato.
Estiveram presentes representantes da Coordena, empresa que ganhou a licitação para poder fazer esta parte de prospecção da obra. A visita técnica foi acompanhada pelo presidente da Associação de Moradores, Antônio Lúcio. Esse trabalho consiste em fazer toda a prospecção do túnel extravasor, ver aonde que ele está danificado, para poder passar para a empresa efetiva que vai fazer a obra em si. A empresa contratada vai interromper o fluxo de água que passa pela galeria pluvial para que os técnicos possam entrar no túnel extravasor e avaliar os principais pontos de intervenção. Todo esse trabalho de prospecção deve durar de 2 a 3 semanas para que, então, a obra propriamente dita possa ser iniciada. Na semana passada, a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras já havia informado que iniciaram a sondagem do túnel extravasor para determinar as primeiras intervenções para a recuperação do equipamento, que foi muito afetado pelas chuvas de fevereiro e março. Naquela ocasião, a CEINFRA também disse que a obra já poderia iniciar no mês de julho, levando 6 meses para ser finalizada. A população se sente totalmente abandonada, porque tem há mais de 20 anos, vem abrindo essas crateras aqui, que já é conhecido aqui de todos em Petrópolis, tá? Não só aqui na rua conhecida como Rua do Túnel, como mais para cima também e para baixo, atrás do mercado, ali que tem no Itamaraty, para cima na rua Amadeu Camarota, na Manuel Fraguas. Tem grande problema aqui em toda a extensão do túnel extravasor, e toda a população que mora ao entorno do túnel extravasor, o grande desejo é que isso seja resolvido o mais urgente possível, porque o grande medo é que aconteça uma grande catástrofe aqui e venha a óbito algumas pessoas. Nesta terça-feira, o juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil de Petrópolis, esteve na Rua do Túnel para conhecer o local e entender os principais problemas que os moradores enfrentam. Está marcada para a próxima terça-feira uma nova audiência com o juiz para tratar especialmente das obras emergenciais do túnel extravasor. A visita foi acompanhada por Hélito Fraguas, morador da região que caiu em um dos buracos que abriram no local. Todos querem aqui que a obra aconteça o mais rápido possível e da melhor maneira possível, dentro da melhor técnica de engenharia possível, aí que isso seja solucionado aí, para que possa toda a população ficar tranquila nas suas residências. Dr. Jorge estava lá, né? O juiz da 4ª Vara Civil, né, que está acompanhando esses desdobramentos, ele estava lá acompanhando de perto, né? E olhem só, gente, as 5 empresas de transporte público de Petrópolis deveriam ter retornado no último sábado com 100% da frota. Mas quem utiliza diariamente o serviço afirma que isso não aconteceu. As empresas Cascatinha, Turpe, Cidade Real, Cidade das Hortênsias e Petroíta, que prestam o serviço de transporte público em Petrópolis, deveriam ter retornado com a circulação de 100% da frota dos ônibus e cumprir todos os horários como era antes da pandemia desde o último sábado, conforme o prazo estabelecido pela Justiça. Mas esse retorno não aconteceu. O ônibus da Cidade Nova está sempre quebrado, né? É uma vergonha. Precisa mais um ônibus. Botar mais um. De acordo com a Prefeitura, a CPTrans tem fiscalizado o cumprimento da decisão judicial para a volta de 100% da operação, por meio de sistema eletrônico de GPS. Em caso de descumprimento da determinação judicial, a CPTrans vai punir as operadoras com base no Regulamento Municipal de Transporte e encaminhará ao juízo da 4ª Vara Civil relatórios diários acusando o descumprimento da decisão judicial. Se as empresas não cumprirem a ordem, elas vão ter que pagar uma multa de mais de R$370 mil, além de R$80 mil por dia de descumprimento. As empresas devem manter em circulação 100% da frota nos dias úteis, 75% aos sábados e 50% nos domingos e feriados. As reclamações são frequentes. Diariamente, quem depende do transporte público se depara com atrasos e ônibus quebrados e precisam se virar para não perder o compromisso ou o dia de trabalho. Segundo os passageiros, o tempo de espera no terminal é de até 1h30. Quando chega, um está saindo do ponto final, o outro está chegando. Então, não bate os horários certos, sabe? Veio 2 cheios. Eu tive que esperar um vir embora para vir no outro. A mesma coisa lotado. Não está podendo vir lotado, né? Outra questão que tem dado que falar é a dupla função dos motoristas, que além de dirigir, precisam cobrar a passagem. Em 2019, uma lei municipal que proíbe as empresas de ônibus de fazerem a prática da dupla função de motorista e cobrador nos ônibus municipais foi sancionada.
A medida é autorizada apenas para os ônibus executivos, que o valor da tarifa é mais cara. Nós sabemos que temos muita subida, muita curva, muito morro, né? E o motorista, ele não sabe realmente o que ele vai prestar atenção. Se ele vai prestar atenção na direção ou se ele vai prestar atenção nas pessoas que estão entrando dentro do ônibus para receber. O Vale do Carangola já se manifestou também ser contra, porque eles tiraram o cobrador na sexta-feira. Nós também temos na comunidade do Alemão, que não aceita também a dupla função, e a gente vai se mobilizar aí. Gente, mas pelo amor de Deus, né? A dupla função não pode existir. Uma coisa é isso, o motorista, ele tem que dirigir e o trocador, ele tem que receber o dinheiro, né? Dar o troco. Por isso tem o nome de trocador, né? Não existe, tem que ter duas pessoas dentro do ônibus, né? Cada um faz a sua função. E olhem só, o Cetranspetro informou que as empresas de ônibus estão empenhadas para o retorno de 100% da frota. Estão empenhadas, mas que neste momento o sistema ainda encontra dificuldades relacionadas aos prazos de seleção e recrutamento dos profissionais, principalmente por conta do espaço de tempo do prazo laboratorial para o exame toxicológico exigido para os motoristas. Por essa razão, as empresas estão recorrendo da decisão. Tudo por bem, essa razão os exames têm que ser feitos realmente. Mas por que eles não se organizaram e fizeram sabendo isso? Que vai ter que voltar, exato, antecipadamente? Né? Isso aí está com cara de enrolação, né? Estão enrolando. As empresas de ônibus estão enrolando para não ter o retorno de 100% da frota. Enquanto isso, a população fica o quê? Enlatada nos ônibus. Exato. Poxa, é verdade, é isso. Sardinha. A população que paga uma passagem cara, porque o prefeito Rubens Bom Tempo, ele sancionou sim o aumento do preço das passagens. Né? Tudo meio acordado, né? Vamos colocar assim. E aí o petropolitano fica como uma sardinha enlatada, porque não tem o retorno de 100% isso quando tem da ônibus, frota. Né? Todo mundo voltou a trabalhar. Tudo funciona, menos os ônibus. Que privilégio é esse? Menos os ônibus que voltam. Eu acho que então falta organização e planejamento do Cetranspetro e das empresas de ônibus para retorno dos motoristas, dos cobradores. Agora, falar que por conta do espaço de tempo do prazo laboratorial para o exame toxicológico, é como se eles não soubessem, né? Foram pegos de surpresa. Ai, quanto tempo que esse exame faz? Nossa. Fica pronto em 1 ano? É isso? Não, um ano? Com certeza Ai, não. gente, historinha para boi dormir. Pois é. Nossa, dá até uma gastura. E a população é que paga o pato. Novamente, quando tem ônibus, né? Por enquanto é isso, porque tem um monte quebrado por aí. Mudando um pouquinho de tom o jornal, gente. Ontem foi Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+. A data foi escolhida como forma de homenagear a luta por direitos para a comunidade. Quem conta isso pra gente é o nosso repórter Gabriel Fachola, que preparou um material especial e a gente confere agora. Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis, queers, intersexuais, assexuais, pansexuais e outras identidades de gêneros e orientações sexuais que não se encaixam no padrão cis-heteronormativo. O mês do orgulho LGBTQIAP+, tem o objetivo de informar mais sobre a cultura da comunidade e auxiliar na luta e nas conquistas de uma sociedade com direitos de igualdade. Esse mês para a gente é extremamente importante porque marca as lutas pelos nossos direitos, né, conquistados aí que a gente tem, que ainda são muito poucos, né, a gente tem que avançar. A gente faz essa parada e a gente fala sobre essas questões massivamente nesse mês porque são questões que precisam ser faladas. São questões que envolvem políticas públicas que ainda hoje, no ano de 2022, não foram implementadas e muitas ainda não estão sendo contempladas e realizadas da forma que deveriam ser. Quando a gente fala de celebração, não é para comemorar as desigualdades, mas é para a gente comemorar todas as conquistas que a gente vem recebendo e ganhando a unha, né? É um marco, né? É uma conquista, é um marco, porque por mais que nós tenhamos que ter respeito e respeitar as outras pessoas e sermos respeitados é muito importante.
todos os dias, não é só exclusivamente nesse mês. Na década de 60, relações entre pessoas do mesmo sexo era considerada ilegal. Por isso, bares e clubes eram um refúgio para pessoas da comunidade. No dia 28 de junho de 1969, um grupo de lésbicas, gays, bissexuais, trans e travestis foram às ruas lutar contra uma invasão agressiva feita pela polícia de Nova York no bar Stonewall Inn, em que prenderam 13 pessoas da comunidade. Desde então, a data é usada para lembrar o que já foi conquistado e o que ainda é preciso ser feito em busca de igualdade. O Brasil é considerado o país com a maior parada do orgulho LGBTQIAP+, do mundo. E apesar da representatividade, os dados não negam que o país também está presente no ranking dos lugares em que mais matam pessoas da comunidade. O país não é um país tão seguro para a gente assim, né? A gente vê inúmeros casos de violência todos os dias. A gente está aqui, eu estou conversando com você, tem alguém sendo espancado, alguém sendo posto para fora de casa, ou alguém sofrendo um bullying escolar, né? Porque também a gente fica muito preso na questão da violência física, né? Mas a gente tem que pensar na violência patrimonial, na violência psicológica, né, na simbólica, então todas essas violências, a institucional. Sair para realizar tarefas rotineiras, andar de mãos dadas, abraços, demonstrar afeto em locais públicos. Ações que parecem simples, mas para quem luta pelo direito de ser quem é, os desafios são constantes. A gente, né, que passa todos os nossos dias lutando, dando a nossa cara a tapa, tendo que sair para trabalhar, tendo que sair para ir no mercado, tendo que sair, sempre algum tipo de desconforto que a gente passa, mas continuamos fortes. Há muito essa fala, né, de que a gente busca privilégio, mimimi, essa coisa horrorosa que se fala muito hoje, mas não é eu pegar já uma Constituição Federal existente e dizer, olha, ela me pertence também, como cidadã. A mensagem para este mês vai muito além de amor e respeito. É sobre a importância de, a cada dia, dar mais espaço e oportunidades para todos. É isso aí. Olhem só, gente, o inverno é uma temporada de tempo mais seco e sem chuvas. Por isso é importante a prevenção a incêndios em mata, que são muito comuns nesta época do ano. Vamos voltar a conversar com o nosso repórter, o Richard, porque a Conser está com uma campanha. Richard, que campanha é essa? Bem, Roberta, essa campanha é para a prevenção de incêndios aí na vegetação, até porque as margens da rodovia BR-040, né, que a Conser é responsável, existe ali áreas de preservação ambiental. Então, é importante, sim, essas dicas, né, que eles forneceram e também, logicamente, a gente deixar esse recado de orientação e alerta para a população. A gente sabe que por conta desse clima mais frio, né, a área fica mais seca e mais suscetível aos incêndios. Então, por isso, é importante seguir as seguintes orientações. Dentre elas, vamos lá. Não jogar pontas e bitucas de cigarro na vegetação, é uma parte importante. Dali pode-se gerar um incêndio. Soltura de balões, além de ser crime, também pode ocasionar incêndios. Além disso, é importante manter o terreno limpo e também fazer o assoreamento desse terreno, o açoite desses terrenos. Outra coisa importante, não fazer a limpeza desses terrenos colocando fogo, né? Pode sair do controle e gerar um incêndio muito maior do que o esperado, até porque causa riscos à população também. Então, colocar fogo no lixo, sempre fazer o descarte de maneira correta. São algumas questões simples, mas que durante esse período de seca, ele é válido não só, por exemplo, nas margens da BR-040, como informou a Conser, mas em qualquer região próxima à mata. A gente sabe, ano passado a gente teve vários incêndios aqui em Petrópolis, e a gente traz aí uma outra questão, a seguinte: o terreno deteriorado, queimado, né? Ele faz o quê? Ele filtra menos a água. Consequentemente, a gente pode ter o quê? Futuramente, os deslizamentos por conta disso. A gente sabe que as árvores, que a vegetação, ela serve também para amenizar aquele fluxo, aquela força que a água vem e atinge o solo. Então,
a gente trata de um longo período aí, né, logicamente evitando as queimadas, mas lá na frente evitando também outros problemas como a queda de barreiras, por exemplo. Logicamente a gente deixa a orientação. Casos de incêndio, 193 para o Corpo de Bombeiros ou 199, que é o número da Defesa Civil. Nesses casos, é importante também não jogar materiais tóxicos, materiais inflamáveis nas margens da BR e também na rodovia. Ficou o recado dado aqui, é importante ter atenção durante esse período e qualquer emergência ligar para os números de telefone. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Richard. E olha só, gente, que interessante. O Brasil vai ser representado internacionalmente em um evento de estética na Coreia do Sul por uma petropolitana. Olhem só. No Brasil, os procedimentos estéticos são realizados com frequência, seja para um retoque no nariz ou evitar algumas rugas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o país registra em média 1,5 milhão de procedimentos por ano. Faria. O que você faria? Botox, qualquer coisa para deixar mais jovem e mais bonita. Não. Por quê? Não. Medo. Tenho medo, acho que eu sou perfeita, tá ótimo. É que a condição ainda não permitiu, mas assim que der, com certeza eu faço. Neste ano, o Rio de Janeiro vai ser representado em uma certificação na Coreia do Sul. A biomédica petropolitana Kendi Werneck e outros 19 profissionais do país vão participar do evento que começou na última terça-feira. Eu estou aqui na Coreia, em convite da Med Beauty, para fazer uma certificação internacional voltadas para fio de polidioxanona, que é o fio de PDO, e também preenchimento, com uma marca específica chamada Ipetic, cheia de alta tecnologia para fazer os nossos procedimentos ficarem mais seguros e também com maior durabilidade. Durante o evento, os selecionados receberam a certificação internacional e foram visitar as empresas Jetema e iTrade, que produzem os fios PDO, que são utilizados para suturas, mas nestes casos, quando aplicados por debaixo da pele, estimulam o colágeno, o que evita as famosas rugas. No entanto, são necessários alguns cuidados após os procedimentos estéticos com este fio, como evitar uma mastigação muito forte durante as refeições, além da limpeza e hidratação da pele na região aplicada. E o uso do protetor solar também é um grande aliado. O resultado dura em média de 6 a 8 meses. E olha só, gente, a gente vai dar uma notícia aqui, né, muito triste, que aconteceu ontem em Petrópolis, porque um homem de 37 anos, em situação de rua, foi encontrado morto no calçadão do shopping Pedro II, no centro de Petrópolis, né, numa área comercial de grande movimento daqui de Petrópolis, da Rua do Imperador, no centro histórico, né? Ele estava no local, o corpo estava ali, passou o dia todo ali, desde a parte da manhã, né? Ele dormia no local, ele estava sem se mexer e ninguém, né, desconfiou de nada, lá, né? E aí depois, na parte da tarde, né, isso chamou atenção, porque ele estava ali desde a parte da manhã sem se mexer. Então, uma equipe do SAMU foi chamada e constatou a morte e o corpo foi levado para o IML, que fica lá no Hospital Cides Carneiro, em Correias, né? A polícia aguarda o laudo da necropsia para saber a causa da morte, já que não havia sinais de violência no corpo, né? Suspeita-se que ele possa ter morrido de frio. E aí chegou há pouco uma resposta da assessoria de comunicação da Prefeitura de Petrópolis, que nós vamos ler agora, né? Então, a Prefeitura, por meio da assistência social, lamentou, né, emitiu essa nota lamentando a morte de uma pessoa em situação de rua, que aconteceu ontem, né? Ele era paciente do CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas, por ser usuário de drogas e ter transtornos mentais. Além disso, por estar em situação de rua, ele já vinha sendo atendido pelas unidades da Secretaria de Assistência Social, entre elas o Centro POP e o NIS e o UNAT, que é a Unidade de Acolhimento Temporário, né, informou essa nota. A nota também informa que na última segunda-feira, dia 27, né, hoje é dia 29, ele foi atendido pelos equipamentos de saúde e da assistência social do município.
Então, diz a nota que à tarde, na UNAT, no retiro, o enfermeiro de plantão percebeu que ele estava agitado, por isso aferiu sua pressão. Como estava com a sua pressão alterada, o profissional acionou o SAMU solicitando atendimento. O SAMU foi até o local, atendeu o morador ainda na unidade e o levou para a UPA Centro. Na UPA, foi prontamente atendido pela equipe médica. Lá foi constatado um quadro de intoxicação por uso de drogas. Ele chegou a ser medicado, mas removeu a sonda e se negou a permanecer na unidade. Então, a assistência social da UPA Centro chegou a abordar o paciente e pediu para que ele aguardasse a chegada do transporte solicitado junto ao Centro Pop. Mas ele insistiu em deixar o local sem a devida assistência. E a nota ainda traz um pouco da Operação Inverno da Secretaria de Assistência Social, mas é importante ressaltar, né? Então, pode ser que ele tenha morrido de frio, pode ser que tenha tido alguma complicação por conta do uso de drogas, só realmente a necropsia do IML vai informar certinho o que aconteceu, mas é um caso que a gente tem dado aqui bastante destaque, o número de pessoas em situação de rua, nas ruas de Petrópolis, né? Principalmente do centro histórico, né? Fizemos uma série, né, de reportagens aí sobre o tema. As pessoas até já flagraram, né, esses moradores de rua fazendo fogueira, né, para se aquecer. Então, isso é uma situação que tem que ser olhada de perto pelo poder público, né? Na nossa reportagem, nós falamos até de um caso, né, uma pessoa que tem um ônibus, né? Isso. Um ônibus que dá assistência a esses moradores de ruas, né? Banho, tosa para animais, né? Exatamente. Ele faz os dois ali. Um trabalho super bacana que a prefeitura poderia apoiar, né? Porque muitas vezes, a gente falou isso naquele dia, né? Muitas vezes, quando a pessoa vê o poder público... o uniforme do poder público espanta um pouco essas pessoas, né? Guarda Civil, ou até mesmo o pessoal da assistência social de Petrópolis que vai com colete, né? Escrito prefeitura, eles já ficam meio assustados com essas pessoas. Então, o poder público tem que olhar de perto essas pessoas em situação de rua mesmo, porque aqui nas ruas de Petrópolis a situação é alarmante. Tá demais. E olha só, e por falar, vamos dar continuidade aqui, a Prefeitura de Petrópolis inaugurou no último fim de semana a reforma e ampliação de um SEI, Augusto Pugnalone, na estrada do Catubira, em Itaipava. Após a reforma, a unidade passou a ter mais de 62 vagas de educação infantil. Somando as 42 que já eram ofertadas pela unidade, a partir de agora serão 104 crianças, dos 4 meses aos 4 anos de idade, atendidas no Centro de Educação Infantil Augusto Pugnalone, que fica na estrada do Catubira, no distrito de Itaipava, em Petrópolis. Vamos agora, então, à previsão do tempo, né? Exatamente, né? O dia está bonito em Petrópolis, mas vamos ver o frio, né? É isso aí. A previsão do tempo para as cidades que compõem a nossa área de cobertura é de céu claro com poucas nuvens e umidade relativa do ar abaixo de 40%. As temperaturas vão variar entre mínima de 11 e máxima de 22 graus em Nova Friburgo, 13 e 26 graus em Paraíba do Sul, 14 e 25 graus em Pati do Alferes, 14 e 24 em Petrópolis, 13 e 23 em Teresópolis e entre mínima de 14 e máxima de 28 graus em Três Rios. Bom, nosso jornal já está acabando, mas a gente vai para uma última notícia com o nosso repórter Richard Stolzenburg, porque na segunda-feira uma reunião foi promovida na Prefeitura de Paraíba do Sul com representantes dos taxistas. Richard, traz as informações para a gente sobre o que aconteceu nessa reunião, por favor. Vamos lá, Jorge. Essa reunião foi realizada então com os representantes dos taxistas para debater alguns temas sobre o decreto de funcionamento do serviço lá na cidade de Paraíba do Sul. Dentre os temas que foram abordados estão, por exemplo, a padronização do veículo. É basicamente para mostrar que o veículo ele está regularizado. É algo determinado pela prefeitura, assim como o layout do veículo, viu? Além disso, os taxistas, logicamente, precisam ter a habilitação BCDOE, sendo que ela tem que ter, comprovando que tem atividade remunerada. Então, é algo importante que os taxistas também devem ficar atentos.
Além disso, foi feita também uma questão relacionada ao monitoramento do veículo. Como que vai funcionar? É como se fosse um GPS implementado no veículo. Ele funciona, vai ser o de uso exclusivo do taxista, né, do servidor. No entanto, ele pode ser utilizado pela segurança em casos de emergência ou, logicamente, para investigação, caso o carro seja furtado, enfim. A princípio, uma nova reunião ainda vai ser realizada pela Prefeitura e pelo representante dos taxistas, justamente para alinhar ainda mais esses temas que foram debatidos durante essa reunião. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard, pelas informações. Por hoje a gente fica por aqui, mas amanhã a partir das 7h30 nós estaremos de volta. Tchau. Tchau, tchau, gente. TVC, a TV do Correio da Manhã.